Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor em vídeo. Nós já gravamos a mensagem O Espírito do Anticristo dominando igrejas e até você. E agora nós vamos falar sobre o Espírito do Anticristo dominando nações e o Brasil. O texto ainda é Amados, 1 João capítulo 4, versículo 1. E como eu costumo dizer, se você não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui então com esta mensagem de edificação da palavra do Senhor. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Quando efetivamente a besta do Apocalipse, o chamado Anticristo, for revelado ao mundo, a humanidade já estará com a mente pronta para recebê-lo. O trabalho de Satanás, seus principados e demônios, é preparar especialmente a mente desta geração de crianças, adolescentes e jovens para receber o Anticristo e a marca da besta, descrita no Apocalipse 13. Você não está percebendo, mas já está acontecendo há muito tempo. O aparecimento do Anticristo ao mundo será de forma certeira, calculada, de forma a produzir os efeitos poderosos na humanidade dessa geração, descritos na palavra de Deus. Apocalipse 13, os versículos 4 e 8 diz: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Versículo 9 de 2 Tessalonicenses 2 fala: A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Muitos estudiosos entendem assim, fazendo uma questão de geração. Mateus 1,17 fala de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, de Abraão a Davi, são 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações. E da deportação até Cristo, são 14 gerações. Nós temos aí 42 gerações. De Cristo até 2033, 2.000 anos, nós teremos 28 gerações, que darão o total de 4.000. O Salmo 90, versículo 10, diz que uma geração tem 70 anos. 70 anos são 70 gerações. Então, de 4.000 até 6.000. De 2033, menos os 7 anos da grande tribulação, teremos 2026. 2023, 2024 e 2025 serão anos profeticamente decisivos. Somos a última geração antes do arrebatamento da igreja e o milênio será o milênio sabático do Senhor. Então essa é uma crença que tem sido uma crença profética entre grandes estudiosos, profetas e servos de Deus, servos e servos de Deus, têm colocado assim. Se a gente for olhar que muita coisa está acontecendo rapidamente, tomando um rumo que, ao que tudo indica, ele é irreversível até lá. Então, se a gente considerar 2023, 24, 25, nós saímos de uma pandemia que eu creio que ela foi um diferencial na ordem profética, porque muitas coisas aconteceram. Nós vimos aí um abalo na estrutura da Igreja do Senhor, porque ela precisa e vai passar por mais ainda. Muitas pessoas nem voltaram mais para suas congregações. De tal foi que aqueles que não tinham estruturas, tinham só religião, mas não tinham estruturas de discipulado na sua vida, os princípios que Jesus Cristo ensinou, e que nos discipulados nós temos que ensinar aos discípulos, esses sucumbiram na sua pouca fé.
A nova ordem mundial é o contexto econômico, político, militar e religioso que envolve as nações no plano internacional. 1 João 2,18 nós lemos: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. A palavra anticristo vem do grego anticristos, formada de anti, um prefixo, né? Originalmente essa preposição significava no lugar de, no sentido de usurpar a função de. Depois ela passou a significar contra, né, como um inimigo. A palavra Cristo vem do grego Christos, ungido, termo que traduz o hebraico Mashiach, Messias, ungido. Então, anticristo literalmente significa aquele que está no lugar do Messias, ou aquele que usurpa a função do Messias. Um anticristo gentil, seja ele islâmico ou romano, ele não cumprirá essa profecia. Aquele que está no lugar do Messias, correto? Nesse texto, o apóstolo João usa o termo anticristos para inimigos judeus e não para gentios, que perseguiam a igreja de Jesus e negavam que o Messias tinha vindo em carne. Nisso, naqueles vídeos que eu falo sobre o arrebatamento da igreja, eu explico e mostro ali diversas situações que poderão ajudá-los a compreender melhor isto. Isso aqui são posicionamentos colocados no Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento e o Léxico Grego-Português do Novo Testamento de James Strong. Anticristo será um homem normal. O espírito do anticristo ele é o poder satânico comandado pelos principados designados para gerar o conjunto de conceitos que prepara a humanidade, tanto no nível físico como no espiritual, dentro de um nível social, psicológico, ideológico, político, militar, econômico e religioso para o recebimento do anticristo. Então é um poder que está trabalhando para preparar a recepção do anticristo ao mundo. Vamos dizer assim, o anticristo ele não pode ser rejeitado. Ele vai ter que ser bem recebido. Sem que você perceba, a política, a economia, a religião, a cultura, as guerras e as ideologias estão sendo implantadas nas nações e também dentro das igrejas, como anticristos, isto é, que ocupam o lugar de Cristo. Os ensinamentos de Cristo estão sendo substituídos por ensinamentos demoníacos, sem que se perceba. O aparecimento do anticristo precisará de dois problemas mundiais, é o que se tem crido até aqui, muito graves, que ele irá solucionar e assim começará a encantar o mundo, como está escrito na profecia. 1 Tessalonicenses 5,3. Pois que quando disserem haja paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, colocar paz numa guerra, resolver uma grave crise econômica financeira mundial, não teria muito o que fazer, né, se não houvesse situações que precisassem da sua presença. Irã, Arábia Saudita, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora o Brasil decidiram abandonar o dólar americano como moeda comercial internacional. A fim de diminuir a influência do dólar na economia, Brasil e China fecham um acordo para realizar transações comerciais com suas moedas. Tudo coisas simples e básicas que estão sendo preparadas, né? A parceria tem previsão para começar em julho desse ano, né, 2023, portanto no mês que vem, e será mediada por uma instituição autorizada pelo governo chinês a atuar no sistema econômico do país. Vão comercializar com a moeda chinesa, pois a China quer e vai ser a maior potência do planeta. O dólar americano vai ser desvalorizado muito. Então, assim, são coisas que têm que acontecer. As medidas, né, seja acontecendo agora, um pouquinho mais para frente, elas vão tomando forma. O que estamos prestes a ver no mundo global? O petróleo é negociado em dólar. Se a Arábia Saudita aceitar negociar o petróleo em outra moeda, que não seja o dólar, o mundo está para experimentar uma completa implosão do sistema econômico global e também do sistema econômico americano. Os Estados Unidos perderão seu grande poder de superpotência e terão dificuldades em ajudar Israel, e isso vai ser determinante na grande tribulação. A Rússia, o Gog, vai atacar Israel na famosa Batalha do Armagedon, conforme está lá no livro do Apocalipse, inicialmente no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, versículos 14 e 16. Portanto, profetiza ao filho do homem, e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus: porventura não saberá naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virá, pois, do teu lugar, do extremo norte,
tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Então, isso é uma profecia e ela vai se cumprir. A Rússia é Gog, juntamente com a Líbia, Irã, Arábia Saudita, Iraque, Turquia e outras nações estarão juntas contra Israel num futuro não muito distante. A China também irá guerrear contra Israel no Armagedon. Apocalipse 9,16 diz: e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Um exército de 200 milhões de soldados inspirados pelo inferno atacaram Israel. China e os países orientais como Irã, Iraque, Arábia Saudita, além da Rússia e outras nações aliadas. Apocalipse capítulo 16, versículos dos 12 ao 16, nós lemos: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, demônios que saem para os reis são os principados, né? Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então a China, entrando na guerra ao lado do anticristo, levará consigo seus parceiros. E claro, né, o Brasil estará aliado a eles. E se isso acontecesse hoje? Mas se acontecesse hoje, vamos imaginar que todas essas coisas proféticas aconteceram hoje. A marca da besta ela seria implantada, começando pelos países aliados, e também nos 10 países europeus que formarão a nova ordem mundial. O Brasil, como aliado, implantaria a marca da besta. Estou falando do governo, né? Claro que aqui teriam aqueles cristãos que ficaram e que teriam que lutar com a sua própria vida, né? Então, Bolsa Família, bolsas nas universidades, as redes de televisão e jornais, os artistas que recebem os benefícios da Lei Rouanet e o que mais surgir, as ONGs, no país inteiro, inclusive as igrejas evangélicas aliadas e depois as demais. Quer dizer, cada um teria que fazer isso, né? Atualmente, cada vez mais o Brasil está se tornando um país anticristo. Num futuro próximo, os países árabes vão atacar Israel com o apoio da Rússia, o Gog, China e do Brasil, por causa da aliança que firmaram. Tanto que o governo brasileiro defendeu a posição da China de invadir Taiwan, o que causou reação imediata dos Estados Unidos e na Europa, alguns tempos atrás. O Brasil já começou a complicar seu relacionamento com Israel e se aproximou do Irã, inclusive recentemente recebeu aí navios de guerra, permitiu aportar, né, do Irã, permitiu aportar aqui no Brasil. O FMI afirma que o Brasil deve crescer menos que a Venezuela. O anticristo será um homem do Oriente e terá projeção na Europa. Em Daniel 8:9 nós lemos: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o Oriente e para a Terra Gloriosa. O anticristo virá de uma das 4 divisões do antigo Império Romano, conforme diz Daniel 8:9. Gloriosa, a palavra tsebi, significa gloriosa, conforme traduz a revista atualizada, formosa, conforme traduz a corrigida fiel, e agradável, conforme traduz a King James fiel. Também pode significar glória, como traduz a Bíblia judaica completa, beleza, honra, aqui é Israel. Uma das 4 divisões do antigo Império Grego será o pequeno chifre, ou o futuro anticristo, que se tornará grande no Egito, Iraque, Irã e Palestina, conforme profecias de Daniel 9:9, 11, 40, 45. Você poderá ver comentários também na Bíblia de Estudo Dake. O anticristo surgirá de uma dessas 4 divisões do antigo Império Grego: Grécia, Turquia, Síria, que incluía Mesopotâmia, Irã e Iraque, a leste, e Egito ou sul. Então, Grécia, Turquia, Síria, Egito. Mas de qual dos 4 países virá o anticristo? O pequeno chifre anticristo, que nascerá numa das 4 divisões do antigo Império Grego, a Grécia, Turquia, Síria e Egito, é o anticristo que se tornará grande inicialmente no Egito, Irã, Iraque, Irã e Palestina. E enfim ameaçará Israel, Daniel 7:25. Diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei.
e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Agora o Brasil está mais com as relações mais intensas com países árabes, esfria suas relações com Israel. Os Estados Unidos eles não farão parte do governo do anticristo e serão uma das nações que irão travar guerras contra ele. A Daniel 11:36 diz: este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. O Brasil já se aliou, então, como eu já disse, à China, à Rússia, e, portanto, servirá ao anticristo. E os brasileiros, inclusive os cristãos que estão aqui, vão ter que enfrentar a situação da famosa marca da besta. Quer dizer, aqueles que aceitarem e os que recusarem. Aceitou agrado o anticristo, não aceitou, já sabe que vai morrer. A Arábia Saudita lidera a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, entidade criada em 1960 no Iraque, que surgiu com o objetivo de estabelecer uma política comum em relação ao petróleo. Na Guerra Civil do Iêmen, que continua desde 2014, com 20 milhões de pessoas passando fome, o presidente de esquerda, Joe Biden, não apoiou a Arábia Saudita. E com isso, a Arábia Saudita, que é o maior exportador de petróleo do mundo, e a Rússia, o segundo, além de ser o maior produtor de gás natural do mundo, estão se unindo. A guerra entre Rússia e Ucrânia, desde 2022, já acendeu novamente o medo de que a Terceira Guerra Mundial possa estar prestes a acontecer. E ela será uma guerra com armas nucleares. Agora a China já se prepara para invadir Taiwan, o que vai acontecer num período não muito distante dos nossos dias. Os líderes dessas nações já viram a necessidade da criação de uma nova ordem mundial para sua defesa. Mateus 24:6, Jesus disse: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, não é o fim. Então o mundo já está se dividindo em dois grupos de nações globais. As nações que ficarão a favor dos Estados Unidos e contra o anticristo, e as nações que ficarão a favor do anticristo junto com a Rússia, a China, e entre elas, né, todos os seus parceiros. E aí entra na tabela entra o Brasil. A nova ordem mundial introduzirá a marca da besta. Assim, o que aconteceu no Brasil tinha que ser assim. Tudo o que está acontecendo no Brasil tinha que ser assim. A gente vê cada vez mais no Brasil acontecendo coisas anticristo, né? Contra os ensinamentos de Cristo. As nações do bloco China-Rússia são comunistas e pretendem exterminar com a influência cristã no mundo. Fator importante para que o caminho de entrada do anticristo esteja totalmente pronto. Os brasileiros e os cristãos brasileiros que não forem arrebatados terão que fazer outra escolha. Ou aceitam a marca da besta ou morrem por Cristo Jesus. Quando o anticristo surgir na Europa, cumprindo a profecia do Apocalipse, nós lemos lá no Apocalipse, ele diz: e eu fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia, que é o capítulo 13. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão lhe deu seu poder e seu trono e grande autoridade. Então, aqui está o texto, né, que fala sobre isso. A palavra surgir, o verbo anabaino, vem de anabá, ou de aná, que significa surgir, vir para o alto, provocar ascensão de um local mais baixo para um local mais alto. O anticristo, então, sairá de um lugar mais baixo, a Turquia, para se apresentar às nações. Então ele surge de um lugar, vamos dizer assim, menos poderoso, menos desenvolvido, e vai para os lugares mais altos, mais desenvolvidos. Mara, que é símbolo da humanidade, símbolo dos povos, símbolo das nações gentias agitadas. 7 cabeças são 7 impérios, dos quais 6 já passaram: Egito, Assíria, Babilônia, a Média Pérsia, Grécia e Roma. E cumprir o seu tempo. E o 7º será o império do anticristo. Os 10 coroas, as 10 nações de aliança que espalharão o domínio da besta sobre a terra. Nomes de blasfêmia. Todo imperador que se considera um deus blasfema contra o Senhor. E o anticristo vai abusar dessa prática. Aliás, hoje nós já temos aí alguns, né? Como o norte-coreano lá, que exige, ele e sua família são adorados como deuses. 10 chifres, o poder político, financeiro e militar será sustentado por 10 nações
que ainda estão para se formar dentro do antigo território do Império Romano. E não adianta tentar adivinhar todos, a gente tem uma base, né, porque isso vai ter que acontecer, essa fusão bem próximo desse momento. Então, no antigo império, como se diz, o antigo Império Romano, ele tinha os anglos, né, que eram os ingleses, a Inglaterra, os francos, que era a França, os visigodos, que é a Península Ibérica, que tinha Itália, Portugal, Espanha, Andorra e Gibraltar, os suevos, que é Portugal, os vândalos, que é a Romênia, os germanos, que é a Alemanha, os burgúndios, a Suíça hoje, os ostrogodos, que envolvia a Escandinávia, a Áustria, a Sérvia, a Eslovênia, Montenegro e Albânia, os lombardos no norte da Itália e os érulos, sul da Itália. O diabo está preparando o mundo para a manifestação do anticristo. E o Espírito Santo está preparando a igreja para a manifestação do Filho do Homem no arrebatamento da igreja. De alguma forma ou de outra, as coisas já estão acontecendo. Então, assim, os chamados e os escolhidos, os chamados ficarão, os escolhidos serão arrebatados. A gente terá a oportunidade de gravar uma mensagem falando sobre muitos são chamados, poucos os escolhidos. Como está agindo o espírito do anticristo? O que o mistério da injustiça vem trabalhando forte na mente desta geração? Eliminar toda a influência da palavra de Deus na humanidade, inclusive dentro das igrejas. É importante que as igrejas não tenham a palavra. Falem de Jesus, mas não dos seus ensinamentos. O mundo civilizado tem sido saturado pelo cristianismo por 2000 anos, como eles dizem. Não se pode derrubar e destruir o cristianismo, até que essas raízes sejam cortadas da vida das pessoas, da sociedade, dos governos, das escolas e das famílias. E é isso que está acontecendo. Os governos aqui, os três poderes no Brasil, já estão corrompidos, né? São anticristos hoje. Tanto a justiça como vamos dizer assim, o judiciário, o legislativo e o executivo estão dessa forma. Difundir e implantar em nossa geração um ensino superior de pessoas com mentes evoluídas, com ciência, não pode aceitar que a Bíblia seja a palavra de Deus. Então essa é uma premissa. Destruir toda a cultura da sociedade, a arte, a música, o teatro, o cinema, os filmes, a televisão, as redes sociais, como? Promovendo obscenidades e perversões sexuais e pornografias em livros, jornais, filmes, revistas, televisão e redes sociais. Apresentar a homossexualidade, a degeneração sexual e a promiscuidade sexual como normais, naturais e saudáveis. E isso já é feito na televisão, as novelas da Rede Globo. Isso você já está vendo, os comerciais. Precisamos difundir o ódio. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais e a rejeitar tudo o que diz respeito à Bíblia Sagrada. E isso tudo já está acontecendo em nossos dias. Infiltrar-se nas igrejas e substituir a igreja de revelação da palavra de Deus por uma religião social e que promova entretenimento, música e artes e ignore o ensinamento da palavra de Deus. E isso também nós temos. As igrejas hoje investe muito nas músicas, nas artes, nos entretenimentos que falam de Jesus e o Senhor. Muitas músicas nem tem mais o nome de Deus. Enfim, tudo acontecendo. Mas o ensinamento, o discipulado, esse tem sido excluído. Assim, enquanto os pais se orgulham que seus filhos cantam na igreja, quando eles crescem, acabam abandonando tudo e vão se tornar cantores no mundo. Exemplos: a igrejas com culto de 2 horas, apresentações, músicas, né, ensaios, ocupam 1h40 e somente 20 minutos para pregação e não tem discipulado. Aos poucos, o ensino da Bíblia precisa ser levado à descrença pela sociedade. Participar de cultos, tomar a ceia do Senhor, ler a Bíblia, o discipulado, pecado, inferno, arrebatamento, isso está sendo, não só não é pregado mais, isso está sendo esculhambado como que não existe e não é para o nosso tempo. Destruir a família do projeto de Deus, o papai, o macho, a mamãe, a fêmea e os filhos. Promover divórcios e novos casamentos. Promover casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Nos governos e na política, para assumir o controle das nações e implantar sistemas políticos ateus, como o comunismo, que tirem da população a crença no único Deus verdadeiro, ou no Deus único e verdadeiro, e elimine o conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que fiquem cegos para a verdade da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. O trabalho de Satanás é impedir que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, permaneça no coração das pessoas, mas em especial das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Aproveitar que os pais materialmente dão o que podem aos seus filhos, mas espiritualmente não fazem discipulado, não ensinam a Bíblia.
Lucas 8:12, nós lemos, Jesus disse, a que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que, crendo, sejam salvos. É trabalhar na mente das crianças, adolescentes e jovens o gosto pelos vícios, drogas, bebidas alcoólicas, tatuagens, piercings, músicas do mundo, especialmente rocks violentos, as músicas que incitam a violência, e especialmente que tenham experiências homossexuais, e muitos acreditem na mentira. Eu nasci em corpo errado. Se você pai, se você mãe não está cuidando do discipulado de Jesus para o seu filho ou filha, o diabo não está perdendo essa oportunidade. Não fique espantado se de repente seu filho for para o mundo, se juntar a amigos ímpios, a viver uma vida de um ímpio, ou seu menino aparecer dizendo que ele descobriu que a sua natureza é homossexual, ou a sua filha dizendo que ela descobriu que ela é uma lésbica, isto é, que eles nasceram em corpo errado. Muitas igrejas cristãs estão sendo formadas por pastores gays e pastoras lésbicas, e as escrituras estão sendo cada vez mais adaptadas e distorcidas para contemplar o homossexualismo, ensinando que isso é aceito por Deus. Inclusive, as igrejas hoje mandadas por mulheres. Assim, ao invés de ajudar com amor, compreensão e humanidade aos homossexuais a encontrarem Jesus Cristo e terem um novo nascimento, esse movimento os fará viver debaixo dessa operação do erro. Seja homossexual, seja heterossexual, para ser salvo tem que ter o novo nascimento. Jesus responde isso em João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então tem que nascer de novo. Apocalipse 13:12-13 nós lemos, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, aqui falando da segunda besta, o falso profeta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. A nova ordem mundial é o contexto, como eu já falei, é o contexto econômico, político, militar e religioso que envolve as nações num plano internacional. O falso profeta unirá as religiões com muitos sinais milagrosos à vista das pessoas e ao vivo, e com isso fará com que grande parte da humanidade adore o anticristo, e nesse contexto ele estabelecerá a marca famosa da besta, que está lá em Apocalipse 13:16-17. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Conta-se que dias antes do general romano Titus Flavius, o famoso general romano Tito, invadir e destruir Jerusalém em 8 de setembro de 70, é peculiar e importante a data setembro. Especialmente aqueles que viram sobre mensagens que a gente tem ensinado sobre as datas judaicas. Nos cultos e discipulados dos cristãos que viviam congregados, Deus havia dado orientação e todos fugiram de lá, não morrendo um só cristão na destruição de Jerusalém. Havia na cidade 1.200.000 pessoas, morreram 1.100.000 homens, e 97.000 homens foram feitos prisioneiros de guerra. Está lá na História dos Hebreus, página 1382. Os cristãos, lembrando-se do aviso do Senhor, em grupo deixaram Jerusalém antes do cerco ser formado. Eles viajaram para Pela, uma vila além do Jordão, onde permaneceram até que o imperador Adriano lhes permitiu retornar às ruínas da antiga cidade. E isso nos leva ao fim do primeiro século e da igreja pura. Segundo Tessalonicenses 2,7, nós lemos com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Mistério traduz a palavra grega mysterion, significa algo escondido. É algo que existe na realidade, mas ainda não se revelou aos olhos humanos naturais. Nesse caso, trata-se de forças espirituais do mal, como Paulo fala em Efésios 6:12. 10:12 lá, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade. Essas forças espirituais do mal estão agindo no mundo, levantando líderes sobre as nações, causando todo tipo de mal condenado pela Bíblia.
A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, corrupção, injustiça, criminalidade. Então, que vocês veem o crime sendo aumentando no Brasil e não sendo punido, vocês devem entender que isso é o espírito do anticristo. Prostituição, feitiçaria, bruxaria, macumba, idolatria, aborto, divórcios, adultérios, destruição da família, apostasia da fé, ideologia de gênero, doutrinas de demônios e intolerância e perseguição aos cristãos e ao culto ao único Deus verdadeiro. Tudo isso é obra do espírito do anticristo. Mas não para por aí. Tudo isso para multiplicar a iniquidade, a maldade, os pecados que violam os 10 mandamentos de Deus, preparando a geração que vai receber e adorar ao anticristo. O propósito desses principados é ir conduzindo as nações, de forma que seus líderes estejam com a mente aberta para formarem a nova ordem mundial. E preparando as pessoas a estarem fanaticamente idolatrando a um líder, para que assim o façam com o anticristo. Apocalipse 13, a parte B diz: e toda a terra se maravilhou após a besta. Então ele será idolatrado. Como se idolatra os ídolos, né? Os políticos famosos. E depois adorado como Deus. A aceitação do anticristo será uma idolatria sem par. Apocalipse 13:5 diz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. A grande mídia e as redes sociais vão se encantar por ele e zombarão das coisas de Deus, como já fazem, aliás, né? Apocalipse 13:7 diz: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. O anticristo vai perseguir com crueldade os santos, que não aceitarão sua ideologia política, econômica e religiosa, como, aliás, acontece hoje em muitos países. A gente, na mensagem anterior gravada, falando sobre perseguição, a gente cita bastante dados, inclusive dados hoje, né, atuais. Apocalipse 13:7 diz: deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A maior parte das nações se submeterá ao anticristo. Não serão todas, né, mundialmente todas, né, porque terão aquelas que vão resistir, por isso que vai ter guerra, né? E o Brasil, que não tem e não terá grande poder militar, será uma dessas nações. Tanto que o poderio agora, os governos que vão assumir o Brasil daqui para frente, eles não vão investir tanto em armamento bélico. O Brasil cada vez mais vai ficar à mercê porque na verdade o Brasil hoje vai virar servo, né? Está virando, já se transformou num servo. Ele obedece ordens superiores. E as ordens superiores vêm da China. Portanto, se acontecer isso nesses próximos 10 anos, você com certeza estará vivo aqui. Poderá estar. E se tiver, considerando que a grande maioria dos cristãos aqui no Brasil não está pronta para o arrebatamento e não está preparada para enfrentar o anticristo, então é melhor você se preparar e prestar bem atenção nesta mensagem da palavra de Deus. Então, presta atenção, ouça tudo o que foi dito. Se for o caso, escute novamente, assista, medita bem, pensa bem como estão os seus preparativos, como está a sua fé, como você está para esse tempo. Mas a verdade é que as nações estão sendo preparadas. Tudo está acontecendo. Dentro das igrejas, apostasia total, tudinho que você está vendo. Negando todos os assuntos mais básicos do cristianismo que você acha na igreja de Atos, hoje estão sendo ignorados. E a grande estratégia foi o quê? Primeiro, uma parte do rebanho foi tirado do ensinamento. Mudou-se a cabeça de líderes e hoje ensina o povo que eles não precisam ser pastoreados, como a Bíblia ensina. Né? Jesus mandou fazer isso, Atos, são inúmeros ensinamentos, não dá para a gente tentar contestar aqui todos. À medida do possível, nós vamos estar meditando, ensinando e mostrando para vocês. E um desses, que se Deus quiser eu devo preparar nos próximos meses, é falando sobre a igreja, que é uma grande ignorância que se tem aí, e eles, os falsos mestres e falsos profetas, se vangloriam porque eles sabem que poucas pessoas estudam a Bíblia, como eu já tive oportunidade de questionar muitos, né? E recentemente eu publiquei um resuminho, que eu devo trazê-lo novamente, falando que você não é igreja e eu não sou igreja. Ou parece uma coisa de outro mundo, mas não é, gente. A gente precisa entender a Bíblia, entender o que está escrito ali, não com um versículo, são muitos versículos, correto? Mas isso fica para uma próxima oportunidade. Agora eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se gostou, deixe aí o seu like, o seu gostei, o seu comentário. E acima de tudo, compartilhe a mensagem da Palavra de Deus com as pessoas que você sabe que precisam e que gostam de estar informadas e aprendendo cada vez mais. Até lá, a gente tem que estar dizendo: Maranata, vem Jesus, vem o Senhor Jesus, vem arrebatar a sua igreja, porque está chegando o dia, está chegando a hora. E como eu costumo dizer, chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. A graça, a caris para os gregos, o shalom dos hebreus.
que foi a saudação cristã do primeiro século, esteja na sua vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.